Um áudio vazado de uma reunião de servidores em que o prefeito do município é marido da ex-ministra do Turismo, Daniela Carneiro, revela coerção para ovacionar Lula. O Ministério da Saúde possuía dados de alerta contra a dengue em 2022. E, mesmo assim, vacinas não foram adquiridas em número suficiente. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Muitos questionam: onde estão os apoiadores de Lula apresentados nas pesquisas? Pesquisas divergem apresentando de 10 a 15 pontos de diferença. Uma margem muito semelhante à da última eleição. Quando as pesquisas não conseguem concordar entre si, é como se os dados estivessem jogando esconde-esconde com a verdade. No dia 7 de setembro de 2023, Lula apelou para os funcionários públicos se apresentarem no desfile. Mas o resultado foi patético. Mesmo com esse apelo, foi o desfile presidencial mais minguado da história. Lula passou acenando para laranjinhas, que sem carros ou pessoas, controlavam o fluxo de um vácuo, se é que isso seja possível. Em 2022, no lançamento oficial da campanha de Lula, a organização estimou que havia 70 mil pessoas. O PT chegou a informar a prefeitura que teria 100 mil pessoas no evento. Entretanto, o Poder 360 avaliou a manifestação por meios de fotos de drone e apresentou duas possibilidades. Uma de pouco mais de 4 mil e outra de quase 7 mil pessoas, pressupondo que a gigante faixa tivesse pessoas embaixo. E aí, você acha que nessa faixa havia pessoas ou ela estava lá para dar sensação de amplitude? Lembrando que o PT sempre contou com o apoio de artistas que fazem shows em seu apoio. Em setembro de 2023, ou seja, quase um ano após a eleição, o TSE ainda estava discutindo a ação aberta sobre o showmício e os cachês que não foram apresentados. O PT apresentou as suas contas ao TSE, cujo valor espanta até os mais leigos. Pouco mais de R$1 milhão no evento. Em resposta à ação, o ministro Benedito Gonçalves, o amado ministro de Lula, deferiu o pedido e deu uma explicação que juro que me pareceu uma piada. O Conjur publicou: o pedido foi deferido pelo ministro Benedito Gonçalves, mas com cautelas redobradas. Para ele, a ausência dos cachês na prestação de contas da campanha de Lula é um desdobramento lógico da defesa da licitude do evento, a partir da premissa de que tais artistas apenas exerceram seu direito de manifestação política. Será que a Odebrecht daqui para frente poderá também alegar direito de manifestação política? Naquele mesmo ano, surpreendentemente, o advogado Cristiano Zanin, representando o PT, entrou com uma ação contra o PL, alegando que sua convenção, que foi um grande sucesso, se enquadrava como showmício. Muitos sabiam o segredo do PT, mas agora que ele está no poder e quase que diariamente incomodando muitos jornalistas com práticas imorais, a mídia está se mostrando indignada. No município da Baixada Fluminense, na cidade de Belford, cujo prefeito é Vaguinho, marido da ex-ministra do Turismo, Daniela Carneiro, ocorreu um evento. Uma reunião foi marcada antes do evento e diretoras de escola de Belford Roxo foram gravadas articulando o evento. O áudio vazado e divulgado pelos meios de comunicação demonstra como aqueles alinhados à ideologia petista trabalham. Foi uma verdadeira coerção, com orientação de alinhamento até para se manifestar durante o evento, como balançar as faixas e ovacionar o Lula. Nós viemos da reunião e todo mundo sabe que terça-feira é ponto facultativo, mas não é ponto facultativo para a gente ficar em casa. O objetivo do ponto facultativo foi porque queremos todos nós na inauguração e tudo.
Então, também não poderia fechar uma escola. Ah, vou fechar a escola. Então, quando é ponto facultativo, fechou tudo. Não é um ponto facultativo, vou emendar a segunda, porque segunda é normal. Conclusão, todos nós, terça-feira lá. O que vai ser feito? Vai ter a rota do presidente, só que nós não estamos assim, o povo não vai acompanhar tudo, que vocês sabem, a concentração é em frente ao batalhão, está sendo tudo calçado, tudo organizado, que precisamos de todos. Ah, eu não posso ir, eu trabalho de tarde. Nosso horário, igual foi falado, é 8 horas, e sendo que uma coisa de emergência pode se passar, porque o dia que a gente precisa, eles também sentem. Então, quer dizer, que hora que vai terminar? Não sabemos. Ele tem um outro ônibus, que o pessoal sabe também, o pessoal do carro, que de 11 horas. Mas é o pessoal da saúde, assim. Nós precisamos, porque eu e Fabiana temos que estar na escola nova, como todos os diretores vão ter que estar na escola 11 horas. E o ônibus, então nós vamos marcar uma faixa de 8, vamos fazer um café, 8, né? 8 horas, marcar aqui, porque vai servir um café, né? Porque vai vir todo mundo no vapor, às vezes não dá tempo de fazer em casa, então todo mundo tomar o café aqui. Então, lá, o prefeito já viu a questão de almoço, vai ter almoço, porque eu creio que ele vai estar lá, eu não, acho que ele não passou o horário legal, porque vocês sabem que ele não passa uma rota, ainda mais no presidente, não vai passar assim direitinho. Então, do detalhe, 11 horas nós temos que estar dentro da outra escola, enquanto vocês vão estar lá com as faixas, nesse terreno que ela falou em frente, lá tudo direitinho. Mas nós vamos distribuir a camisa para vocês, vai ter almoço, vai ter tudo direitinho. E vocês vão ficar ali representando a escola, vai ter a faixa que nós vamos deixar com vocês. Mas, assim, nós precisamos, obviamente, da presença de todos os funcionários. No Metrópolis, site de viés alinhado à esquerda, foi divulgado o áudio de uma reunião de servidores da cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, aponta que o prefeito do município Vaguinho, marido da ex-ministra do Turismo, Daniela Carneiro, obrigou funcionários da prefeitura a irem ao evento de Lula que aconteceu nesta terça-feira, no município da Baixada Fluminense. Um dos responsáveis pela orientação deixou claro que o prefeito Vaguinho pediu que os servidores usassem bonés, camisas e faixas de apoio a Lula. Ele falou assim, eu quero boné, eu quero faixa, Ele vai dar boné, bandeira, camisa para todo mundo. Mas faz que não dê para todo mundo. Ah, eu consigo vestir a Vânia, dá uma camisa, a Vânia tem um boné e uma bandeira, um exemplo. A Mariana só consegue a camisa. Então, tipo assim, não, igual ele falou, gente, olha, não é prioridade. Não vamos deixar nossa equipe criar atrito pra gente ficar na frente, a gente precisa. E outra coisa, essas faixas que vai ser feita, a gente ainda tem que batalhar amanhã o lugar para fazer essa faixa. Essa faixa tem que ser levantada, gente. Mas depois vamos fazer vergonha da educação. Na hora que quiser, que tiver uma música. Mas nós não vamos levantar e atrapalhar com você. Na hora que estiver tocando aquelas vinhetas, aquelas músicas, aí a escola levanta a faixa. Houve ônibus fretado que não poderia ser negado. Todos deveriam ir de ônibus. E foi distribuído café no local. Esse é o segredo do PT. Caixa 2, propina, chantagens e coerção. Afinal, comprar pessoas custa caro. Durante 3 anos, a esquerda rotulou Bolsonaro como genocida, enquanto na Argentina, sob a liderança de Fernandes, o país enfrentava sérios problemas econômicos, sem demonstrar um desempenho superior ao de Bolsonaro no combate à pandemia de coronavírus. Lembrando que a Argentina possuía uma vantagem geográfica e educacional, e mesmo assim foi um completo desastre, e sem que a esquerda direcionasse uma só crítica. Agora, o povo brasileiro está revoltado e está aplicando a mesma régua usada por Lula, mas em um contexto muito mais assertivo. Na pandemia, o governo de Bolsonaro conseguiu uma resposta rápida na aquisição da vacina, sendo o primeiro país da América Latina a vacinar a população,
com janela de um mês em comparação à norte-americana. Nos Estados Unidos, a vacinação iniciou-se no dia 14 de dezembro de 2020 e no Brasil, no dia 17 de janeiro de 2021. Porém, no caso do governo Lula, a janela foi irresponsavelmente estendida, pois o PT queria usar a sua vacina, independentemente dos riscos que já estavam claros, uma situação muito diferente daquela enfrentada durante a pandemia. A dengue é uma doença bem conhecida, assim como o seu vetor, o mosquito. Com a presença das mudanças climáticas provocadas pelo El Niño, era esperado um aumento no número de casos. As variações são pesquisadas desde 2021. E o Ministério da Saúde já possuía os dados de 2022 e esperava um aumento em 2023 e 2024. O Brasil já poderia ter encomendado, em 2023, a vacina do laboratório japonês de excelente credibilidade, Takeda, mas o governo preferiu esperar. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, no ano passado, já havia confirmado que a vacina da Takeda estava pronta para ser aplicada no Brasil. A vacina da Takeda já concluiu seus estudos de fase 3. Já tem dados de até 3 anos de seguimento desses indivíduos, com uma discrepância de uma eficácia maior para um tipo de dengue do que outro, mas que pode cumprir um papel importante no controle da doença. A Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas manifestou nesta terça-feira preocupação diante da possível falta da vacina na sua rede, especialmente em relação à faixa etária não cobertas pelo setor público. Se o governo tivesse fechado um acordo de prioridade em 2023, o laboratório japonês poderia aumentar a oferta, mas isso não aconteceu. No atual contexto bastante atrasado, o laboratório poderá oferecer ao Brasil pouco mais de 6 milhões de doses. Kifuri afirma que esta oferta de pouco mais de 6 milhões não será suficiente para controlar a epidemia. Nem no serviço público, com 6 milhões de doses de vacinas, a gente vai conseguir impactar no problema dengue este ano. 3%, 5%, 7% de vacina a mais no privado não repercutirá no tamanho do problema. Em proteção individual, claro que sim. Tanto no público quanto no privado. Vai se beneficiar aquele que for vacinado. Mas em termos de proteção coletiva, controle da doença, diminuição das taxas de incidência, nenhuma coisa nem outra. Faltará vacina no particular, e se você quiser se vacinar, terá que sair do país. Pessoas estão chegando desmaiadas e em cadeiras de roda em busca de atendimento médico. Estamos vendo as Forças Armadas, mais uma vez, entrando em campo diante ao caos estabelecido na saúde. Agora eu pergunto, será que teremos uma CPI para apurar as negligências de um governo que, talvez por questão de orgulho, ou pior, por questões orçamentárias, não encarou o problema com responsabilidade? E aí, o que você acha? Já podemos soltar na rede a hashtag Lula Genocida?